Credo explicado. O símbolo da fé, o credo, é a identificação do católico. Assim, ele é professado solenemente no dia do Senhor, no batismo e em outras oportunidades. Todo católico precisa conhecê-lo com profundidade. São Cirilo de Jerusalém, bispo e doutor da Igreja, disse: este símbolo da fé não foi elaborado segundo as opiniões humanas, mas da Escritura inteira, de onde se recolheu o que existe de mais importante para dar na sua totalidade a única doutrina da fé. E assim como a semente de mostarda contém, em um pequeníssimo grão, um grande número de ramos, da mesma forma este resumo da fé encerra, em algumas palavras, todo o conhecimento da verdadeira piedade contiga no Antigo e no Novo Testamento. O Papa Paulo VI fez uma profissão de fé no encerramento do Ano da Fé de 1968. Ele queria colocá-lo como um caminho único para todos os católicos caminharem nos tempos difíceis que vivemos, por entre tantas falsas doutrinas e falsos profetas que se misturam sorrateiramente como o joio no meio do trigo, mesmo dentro da Igreja. O Credo explicado. Creio em Deus, o Deus único e verdadeiro, o Deus vivo. Nosso Deus é o único Senhor. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Pai Todo-Poderoso. Deus é o Pai Todo-Poderoso. Por isso mesmo, Ele respeita as escolhas dos seus filhos, esperando convertê-los de modo a que eles façam apenas o bem, se voltando para Ele. Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Criador do céu e da terra. Reconhecemos Ele não só como o Senhor da história e o único autor da vida, mas também aquele que a conserva e a defende. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Cremos que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, o Messias do qual falavam as Escrituras, e o reconhecemos como nosso Senhor, nosso Deus. Jesus não é simplesmente o Filho de Deus, mas Ele é o Filho único de Deus. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele não foi criado como um homem, mas gerado pelo Pai. O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Deus Altíssimo repousará sobre ti como uma nuvem. Por isso, o menino que irá nascer será chamado Santo e Filho de Deus. Nasceu da Virgem Maria. Maria é o caminho que conduz a Cristo, aquela que, ao anúncio do anjo, acolheu no coração e no corpo o Verbo de Deus. Tudo isto ocorreu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito por meio do profeta: a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que significa Deus está conosco. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Jesus validou toda a nossa condição humana, até o sofrimento do corpo e do coração, para estar conosco até o fim. Pilatos tomou então a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça de Jesus e o vestiram com uma capa escarlate. Foi crucificado, morto e sepultado. Sendo sepultado, Jesus compartilha totalmente a condição humana, experimentando a morte. Jesus gritou fortemente: Pai,
Em tuas mãos entrego o meu espírito. E ao dizer isto, morreu. Depois de baixá-lo da cruz, o envolveram em um lençol de linho e o puseram em um sepulcro escavado na rocha, onde ninguém ainda havia sido sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Jesus foi a uma dimensão inferior, ao inferno, um estado de vida que se encontravam todos aqueles que morreram antes de Jesus. Ao se tornar homem, morrer e ressuscitar, Jesus permite que os mortos que estavam sob o pecado de Adão alcançassem finalmente o seu estado originário a Deus, o paraíso. Como homem morreu, porém, como ser espiritual que era, voltou à vida. E como ser espiritual, foi e pregou aos espíritos encarcerados. Ressuscitou no terceiro dia. A ressurreição de Jesus é a verdade culminante da nossa fé em Cristo. Tudo se apoia sobre essa verdade como sólido fundamento. São Paulo repete-o diversas vezes: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Refere-se especialmente à ascensão e ao retorno do Filho ao Pai, assim como ao julgamento final. É a Deus que Jesus nos conduz. O Senhor Jesus foi levado ao céu e se sentou à direita de Deus, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. O juízo definitivo que acontece ao terminar a vida terrena, o fim da história na terra. Ele nos enviou para anunciar ao povo que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Creio no Espírito Santo, pois Deus encheu o nosso coração com o seu amor por meio do Espírito Santo que nos deu. Na Santa Igreja Católica. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e nem o poder da morte poderá vencê-la. Na comunhão dos santos. Depois disso, olhei e vi uma grande multidão de todas as nações, raças, línguas e povos. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, e eram tantos que ninguém podia contá-los. Na remissão dos pecados, aqueles a quem perdoares os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Na ressurreição da carne, Cristo dará nova vida a seus corpos mortais. Na vida eterna, ali não haverá noite, e os que ali vivem não precisarão da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque Deus, o Senhor, lhes dará sua luz, e eles reinarão por todos os séculos. Amém. Assim seja. Vem, Senhor Jesus.